Olá, meus irmãos, meus amigos. Queremos falar sobre um assunto hoje. O salvo pode perder a fé? Um salvo ele pode esfriar. Perder a fé, não. Agora, o que nós precisamos entender é que na Bíblia há mais do que um significado para a fé. Eu quero, no mínimo, mencionar 3 aqui hoje. Quero mostrar 3, e temos outros, mas eu quero mostrar 3 aqui para que os irmãos, os amigos que estão assistindo possam compreender, porque alguns pegam um significado diferente e querem dizer que o salvo pode perder a fé. Então aí que está o erro. Eu quero ler um texto em João capítulo 1, verso de número 12. Esse João 1,12, esta é a fé salvadora, que nós vamos finalizar com alguns textos nesse sentido. Mas mostraremos mais 2 tipos de fé. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Eu quero tratar 3 significados: fé como conjunto de doutrinas, fé como crença e fé salvadora, lá de Efésios, o dom de Deus, aquela fé salvadora. Primeira fé que eu quero mostrar como conjunto de doutrinas. Efésios capítulo 4, do verso 5 e o verso de número 13. Não dá tempo de ler todos, mas nós vamos ler o 4, o 5 e o 13. Efésios 4, verso de número 5 diz assim, ó: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. E no verso de número 13 diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então ele está mostrando que é um processo de crescimento. Fé como conjunto de doutrinas. Não a fé salvadora, mas a fé conjunto de doutrinas. Vamos ver um verso em Filipenses capítulo 1, verso de número 27. Filipenses 1, verso de número 27, que nos diz assim, ó: somente deveis postar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. No mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo, na mesma doutrina, o conjunto de doutrina, pela fé do evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 18. 2 Timóteo 2, 18, diz assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E perverteram a fé de alguns. Fé como conjunto de doutrinas. Agora eu quero mostrar uma fé como crença. Mateus capítulo 9, verso 28 e o verso de número 29. Agora, fé como crença. Mateus capítulo 9, verso 28 e o verso de número 29, que diz assim, ó: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então o Senhor os olhos deles, dizendo: sejai-vos feitos segundo a vossa fé. Ele não está falando da salvação, ele está falando da cura. A fé como crença. A fé salvadora da alma é uma, a fé como crença para algo é outra. Então ele está falando da fé como crença. Vamos ver João capítulo 5, verso de número 46. João capítulo 5, verso de número 46. Diz assim, ó: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Porque de mim
Escreveu ele. Fé como crença. Então nós temos a fé conjunto de doutrinas, nós temos a fé crença. E aí são muitos os exemplos. Eu notei vários aqui, não dá tempo para a gente ver tantos exemplos. Agora eu quero falar da última. O objeto fundamental, irmãos, da fé salvadora é Jesus Cristo. Fé como conjunto de doutrinas, fé como crença para algo e a fé salvadora de Efésios capítulo 2, que é aquela dom de Deus. Esta fé, irmão, salvadora, Jesus ilustra ela com vários outros verbos e etc. Lá em João 12, ele fala aquele que crê, aquele que recebe esta fé. Já em João 5,40, ele apresenta isso como o ir. João 5, verso de número 40. Veja só o que diz. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está falando da fé salvadora. Capítulo 6, verso 35 de João, e o verso de número 37. Vamos ler o 35, 36 e 37. Diz assim, ó. João 6, 35, 36 e 37. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando da fé salvadora. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqui está a fé salvadora. Ainda em João 6, verso de número 44, diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Essa não é a fé conjunto de doutrina, essa não é a fé crença, esta é a fé salvadora. Ele ilustra também sobre o caminhar, ainda em João capítulo 3, verso de número 21. João 3, verso de número 21, ele diz assim, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Assim, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 8, verso de número 12. Diz assim, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala sobre um caminhar, ele expressa isso sobre quem me segue. Ele está falando da fé salvadora. Capítulo 9 de João, verso de número 5, diz assim, ó. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E no capítulo 12, verso de número 35, ele diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele também ilustra essa fé como morar nele. João 15, verso de número 4. Diz assim, ó. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. A vara só pode dar frutos se estiver na videira. Se não estiver em mim, não pode dar frutos. Então, se não está em Cristo, não há fruto. Não havendo fruto, não é salvo. A fé salvadora. Ele ilustra isso também, voltando um pouquinho aí em João, no capítulo 6, no comer. Capítulo 6, versos 53 e o verso 56. 6,53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ele ilustra aqui com o
comer. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E ele ainda ilustra aqui para finalizar com o bebê, capítulo 4, verso de número 14, quando ele fala a história da mulher samaritana, capítulo 4, verso 14, ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, qual é a fé que nunca o salvo vai perder? A fé salvadora. É um presente de Deus, o presente de Deus está garantido. Então, a fé conjunto de doutrinas, o salvo pode querer mudar. A fé como crença, o salvo pode oscilar. A fé salvadora, o salvo jamais pode perder, nunca. Está nele, plantada nele. Quando nós estudarmos agora que Jesus é o autor e consumador da fé, ele criou e consumou. Então não se pode um salvo perder a fé salvadora. Que Deus te abençoe, que você já tenha esta fé, que essa fé esteja plantada em ti, que o teu nome esteja escrito no livro da vida do eterno. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. Continua nos ajudando e falando aos nossos corações. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.